Oi, turmas do oitavo manhã, oitavo tarde. Aqui vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. Pontos notáveis de um triângulo. Esse assunto está no livro texto, páginas 89 a 96. Inicialmente teoria, aí na próxima aula a gente faz uma bateria de exercícios, tá? Por enquanto só para apresentar o conteúdo. Bom, começando com os conceitos de mediana e baricentro. Bem, o que é mediana? Vamos entender o que é uma mediana. É o segmento de reta cujas extremidades são um dos vértices do triângulo e o ponto médio do lado oposto a esse vértice. Vamos entender. Essa linguagem mais complicada se desmancha quando você olha para o desenho. Olha aqui, um triângulo qualquer, ABC. Aqui é o vértice e aqui é o ponto médio. Por que ponto médio? Veja, essa medida CM é 4 centímetros, MB 4 centímetros. Então, esse ponto M está bem no meio do segmento CB. Aí é ponto médio. Essa parte azul aqui, segmento AM, é chamado mediana. É um segmento de reta que parte de um dos vértices e chega ao ponto médio do lado oposto. Segmento de reta que sai de um dos vértices e chega ao ponto médio, ou seja, chega à metade do lado oposto. Então, essa medida aqui é 4 centímetros, essa aqui é 4 centímetros, então significa que esse ponto divide o segmento ao meio. Aí quando você une esse ponto ao vértice do lado do ângulo oposto, você tem o que nós chamamos de mediana. Então a M é uma mediana. Aí eu digo aqui que o segmento AM da figura é chamado mediana. Vamos a um exemplozinho prático que eu elaborei para vocês. Observe o triângulo ABC, aqui, vermelho, determine o valor de x e a medida do segmento CB, sabendo que AM é bissetriz. Aliás, é mediana, perdão. AM é mediana. Ora, se isso aqui é uma mediana, aqui é o ponto médio. Então, essa distância daqui é igual a essa. Porque se aqui é uma mediana, aqui é o ponto médio. O ponto médio fica no meio. Se fica no meio, então 5x menos 40 tem que ser igual a x mais 40. A gente resolve aqui, ó. 5x menos 40 igual a x mais 40. 5x fica, menos 40 vem para cá, mais 40. X vem para cá, menos x, porque ele é positivo, passa para cá negativo. Esse 40 permanece. Então eu tenho que 5x menos 1x, 4x. 40 mais 40, 80. Então, x vai ser 80 dividido por 4, portanto 20. Certo? Então, x é 20, digamos, centímetros. Voltando para o desenho, se o x é igual a 20, veja, x igual a 20, nós calculamos agora mesmo. Se você vem para o desenho agora, se isso aqui é 20, então 20 mais 40 é 60. Esse segmento aqui vale 60 centímetros. Então, 60 centímetros. Aqui, 5 vezes 20, 100. Menos 40, 60. Então, aqui também é 60 centímetros. Então, CB, que é daqui até aqui, vai ser 120 centímetros. CB vai ser igual a 120 centímetros. Mas isso só foi possível porque no enunciado estava dizendo que AM era mediana. A mediana é um segmento que parte do vértice e chega ao ponto médio do lado oposto. Ponto médio é meio, metade. Se é metade, então essa parte daqui é igual a essa daqui. 5x menos 40 igual a x mais 40.
Aí você bota aqui, resolve a equação fácil, acha o x, volta para o desenho, como x é 20, 20 mais 40 é 60. Como x é 20, 5 vezes 20 dá 100, menos 40 é 60. Então, uma questãozinha sobre a mediana. Agora veja, o que vem a ser o baricentro? Baricentro. O baricentro é representado pela letra G. Estranho, vou explicar depois por que G. Ponto de encontro ou interseção das três medianas de um triângulo. Então, aí veja bem no desenho. Observe o ponto A. Do ponto A até o ponto médio N. Por que ponto médio, Barreto? Porque aqui é 15 e aqui é 15. Então está no meio do segmento, é ponto médio. CM. Sai do ponto C e chega ao ponto M. Mas é ponto médio também é. Porque aqui é 20 centímetros, aqui é 20 centímetros. Então é ponto médio. E a outra? Sai do ponto B e vai para o ponto P. Mas como aqui é 12, aqui é o ponto médio. Então é uma mediana, porque sai do vértice e chega ao lado oposto, no meio do lado oposto. Notem que as três medianas se cruzam no mesmo ponto chamado G. G é chamado baricentro, ponto de encontro, de interseção das três medianas. O baricentro G se localiza a 2/3 do vértice e a 1/3 do lado. Ou seja, esse segmento, esse ponto aqui, ele vai ser de tal modo que esse pedaço aqui é 1/3. E esse pedaço aqui 2/3. Aqui 2/3 do vértice e a 1/3 do lado. Mesma coisa aqui, veja. A 1/3 do lado, 2/3 do vértice. Aqui, ó. 1/3 do lado, 2/3 do vértice. Então, o baricentro G se localiza a 2/3 do vértice e a 1/3 do lado. Bem, como MNP são pontos médios, veja, ponto está no meio. MNP são pontos médios. Então, AN, olha lá, AN, CM e BP são medianas. Então, o ponto G é baricentro. O baricentro pode em alguns casos, ser o centro de gravidade do triângulo. Por isso esse G, centro de gravidade. Vejam essa figura aqui do nosso livro, página 90. Digamos que tem um triângulo em forma de uma chapa de alumínio, digamos, e você com um lápis, no baricentro, você consegue equilibrar esse triângulo, tá vendo? No baricentro do triângulo, você consegue encontrar o centro de gravidade. Então o triângulo fica perfeitamente equilibrado, sem oscilar, se você botar o lápis no baricentro. Isso é do triângulo, qualquer figura, qualquer corpo, se você encontrar o baricentro, você encontra o ponto de equilíbrio. O baricentro pode em alguns casos, ser o centro de gravidade do triângulo, porque G. Olha aqui, uma pirâmide, digamos, de vidro. Uma pirâmide de vidro, de plástico, transparente. Aí eu chego aqui com a caneta e boto no baricentro da base. O baricentro do triângulo, que é o encontro das medianas, o baricentro. Se eu colocar esse lápis aqui, essa pirâmide ficar equilibrada só na pontinha do lápis, porque é o baricentro do triângulo. Então, se essa figura for homogênea, ou seja, a substância, o peso, para onde você for, a quantidade de massa for a mesma, então ele é homogêneo, o baricentro vai ser o ponto de equilíbrio. Você vai colocar o lápis aqui embaixo da pirâmide e ela vai ficar equilibrada. Ok? É o baricentro. Bom, agora vamos lá. Esse é o conceito de baricentro, que é o encontro das medianas. Ortocentro e altura. Bem, o texto está bem grande, eu vou ler uma vez, mas ele não está muito claro. Veja. A altura de um triângulo relativa a um dos seus lados, é um segmento de reta cujas extremidades são um dos vértices do triângulo, por exemplo, um dos vértices do triângulo, a outra extremidade
a outra extremidade é um ponto do lado oposto ou do seu prolongamento, sabendo que esse segmento, no caso, forma 90 graus com o lado ou prolongamento. O texto você precisa entender mesmo na figura. Veja bem, por que isso aqui é altura? Porque é um segmento que sai do vértice e chega ao lado oposto, formando 90 graus com o lado oposto. Isso aqui não é mediana. A mediana chega no meio. Mediana chega ao meio. Aqui não é mediana. Será que isso aqui está na metade? Esse pedaço daqui, CH, é igual a HB? Esse pedaço aqui é igual do mesmo tamanho desse? Não, não é? Esse pedaço aqui é bem maior que esse. Por isso que isso aqui não é uma mediana, é uma altura. Porque ela chega ao lado oposto, formando 90 graus. H é a altura do ponto A em relação ao lado CB. Altura. Segmento que sai do vértice, chega ao lado oposto, formando com ele 90 graus. Mas esse triângulo é um triângulo acutângulo. Veja, os ângulos são menores que 90 graus. Deixa eu ver o caso do retângulo. Mesma coisa. O segmento que sai do vértice, chega ao lado oposto. Não estou dizendo que está chegando no meio, não. Mas quando esse segmento chega, ele forma 90 graus com o lado oposto. H é a altura do ponto A em relação ao lado BC. A altura, ela sai do vértice e chega ao lado oposto, formando 90 graus com ele. No triângulo obtusângulo não vai acontecer isso, vai acontecer algo um pouco diferente. Vai ser com prolongamento, veja só. Triângulo obtusângulo, esse ângulo aqui é maior que 90 graus. Então, digamos a altura do ponto C. Se você riscar para cá, jamais vai conseguir 90 graus em canto nenhum. Aí tem que fazer o quê? Você faz o prolongamento desse lado AB, o prolongamento, prolongue, e traça CH com 90 graus. CH com 90 graus. 90 graus. Então, segmento de reta que sai de um dos vértices e chega ao lado oposto ou ao seu prolongamento com 90 graus. CH é a altura do ponto C em relação ao lado BC, AB, desculpa. Só que AB termina aqui. Aí você faz o prolongamento para determinar a altura. Vamos ver uma questão envolvendo a altura. É do livro texto de vocês. Calcule x, o valor de x em grau, sabendo que AH é a altura relativa ao lado BC. Ora, se H é a altura, então aqui nós temos 90 graus, certo? Aqui nós temos 90 graus. Ok? Bom, mas se aqui é 90 graus, aqui também é 90 graus. Então essa parte daqui também tem 90 graus, veja. Aqui nós temos também 90 graus. Então, se aqui é 90 graus, aí eu tenho 56 mais 90. 56 mais 90 dá 146. Aí eu já determino esse ângulo aqui. 56 graus mais 90 graus dá 6, 14, 146 graus. Então, se isso aqui é um triângulo, veja, esse ABH é um triângulozinho, aqui também é outro triângulo. Aí vale que a soma dos ângulos internos dá 180. Então, 56 mais 90 mais x tem 180. Só que 56 mais 90 é 146. Aí eu tenho 180 menos 146, deixa eu ver. 34 graus. Então, esse ângulo aqui, 34 graus. Mas só é possível saber isso porque ele disse que aqui era a altura. Se é altura, então forma 90 graus aqui. Se é altura, então forma 90 graus aqui. Se aqui é 90, aí aqui é 56, 90 mais 56 dá 146, com mais 34, 180. Em todo e qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos
é 180 graus. Qualquer triângulo, qualquer triângulo. Bem, ortocentro. O que é o ortocentro? Ponto de encontro ou interseção das alturas de um triângulo. Então veja, você vem para o ponto A, olhe para mim, olhe para cá. Você vai pontuar, aí você vai com esse segmento até o lado oposto, com 90 graus. Tem que formar 90 graus. Então, tem que formar 90 graus. Então, sai daqui, do ponto A, vai desenhando, desenhando, até chegar aqui a um ponto H2. Mas de modo que aqui seja 90 graus. Eu saio de B e chego até H3. Mas esse segmento, preste atenção, tem que formar 90 graus com o lado onde ele chega, o prolongamento. Aí eu saio de C, aí chego ao lado oposto com 90 graus. Os três segmentos chegaram formando 90 graus com o lado oposto, tá vendo? Então, esse ponto aqui é chamado de ortocentro. Você pode chamar de H, pode chamar de O. Ortocentro. Ponto H ou O. Ponto O. Vou chamar o ponto de ortocentro, se bem que ortocentro é o ponto de encontro das alturas. Revisando, aqui é o baricentro, ponto de encontro das medianas. Como é que eu sei que é mediana? Porque é um segmento que chega ao ponto médio, no meio, na metade, 15, 15. Então está na metade. Mediana, 20, 20. Mediana, 12, 12. Aqui não é mediana, aqui são as alturas. Ela não chega ao meio, ela chega de modo que forma 90 graus com o lado oposto. Então, o encontro das alturas é chamado ortocentro, ortocentro, ortocentro. Bem, aí nós temos o ortocentro. E agora vamos falar um pouco sobre bissetriz em centro. Bissetriz, que essa aula é bem teórica. Depois a gente vai fazer uma só de exercícios. Bissetriz já sabemos o que é. Ela divide o ângulo ao meio. Segmento de reta que parte de um dos vértices, só que agora especificamente do triângulo. E divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Então vamos lá. Um pouquinho de desenho, né? Você pega o compasso, ponta seca em A, abertura qualquer, traça, acha quem? 1 e 2. Mesma abertura, ponta seca em 1, ponta seca em 2, acha quem? 3. Aí, agora interliga A para 3, você tem a bissetriz. A bissetriz, que é o passo a passo, ponta seca em A e abertura qualquer, acha os pontos 1 e 2. Ponta seca em 1 e depois em 2, e mesma abertura, acha 3. Traça o segmento AM. AM aqui é a bissetriz, porque está dividindo o ângulo ao meio. AM é uma das bissetrizes do triângulo. Não necessariamente divide o lado ao meio, não necessariamente forma 90 graus. Ela divide o ângulo ao meio. Por exemplo, se aqui fosse 20 graus, aqui também seria 20 graus, porque a bissetriz faz isso. Exemplo, aliás, vamos ver agora o que é em centro. É o encontro das bissetrizes. Vamos dizer que aqui fosse 20 graus, 20 graus. Aí você diz, pô, aqui é bissetriz, porque dividiu o ângulo ao meio. Vamos dizer que aqui fosse 30 graus, 30 graus. Então aqui é bissetriz, porque está dividindo ao meio. 60, 100. E aqui 40 graus, 40 graus. Por que eu estou fazendo com cuidado? Porque os ângulos tem que dar 180 graus, de qualquer jeito não. 60 com 40 dá 100, com mais 80, 180. Certo? Então, isso aqui, o encontro das bissetrizes em centro. Encontro das alturas, ortocentro. Encontro das medianas, baricentro, ou centro de gravidade. Tá? Cada um tem seu nome, mas agora eu estou falando das bissetriz. Como é que eu sei que é bissetriz, Barreto? Olha aqui, se aqui é 20 graus, aqui é 20 graus, isso é uma bissetriz. Se aqui é 30, aqui é 30, aqui é uma bissetriz.
Isso aqui é 40, aqui é 40, bissetriz. O encontro das bissetrizes chama-se incentro. Então, AMBN e CP são bissetrizes. E I é o incentro do triângulo. Ok? Para concluir essa aulinha, vamos para uma questão. Na próxima a gente vai dedicar mais, faz a revisão e faz exercícios. Aí tem que estudar esses conceitos que eu já falei, as páginas do livro, que você tem que dar uma lida. Aí ele fala que o triângulo aqui, esse triângulo, EH é a altura. Olha lá. BH é a altura, que é BH é a altura. Deixa eu só ver. EH é a altura, então aqui é o ponto E. Desculpem. Esse aqui é o ponto E. O desenho é o ponto E. Perdão aqui. Mas isso aqui vocês podem ver no livro texto, página 95. Tem essa questão lá, que preste atenção. EH é a altura. Ora, se a altura, gente, aqui é 90 graus. Se a altura chega, ela parte do vértice E, chega ao lado oposto, formando 90 graus. Se aqui é 90 e aqui é 60, 90 mais 60 dá 150. Então esse ângulo aqui tem que ser exatamente 30. 30 graus. Tá? Porque 30 mais 60 dá 90, com 90 é 180. Ele fala também que é a altura, certo? E que AC, que EM é bissetriz. Ora, se é bissetriz, então divide o ângulo ao meio. O ângulo ao meio. Então, vamos lá. Aqui é 36, aqui é 60, no triângulo grande agora. 36 mais 60 dá 96. Certo? 96. Então, se aqui é 36, aqui é 60, dá 96. Então, esse ângulo só pode ser 84 graus. Então, esse ângulo só pode ser 84 graus. Por quê? 36 mais 60 dá 96. Mais 84 dá 180. Mas, como esse ângulo aqui é 84, aqui é bissetriz, qual é a metade de 84? Então, esse ângulo aqui é 42. Tá bem? 42. Se esse ângulo é 42, 42 mais 30, 72. 72 para 84, então esse ângulo aqui só poderá ser 12 graus. 12 graus, porque 12 mais 42 dá 54. 54 mais 30, 84. Desse modo, você determina o valor de x somente por cálculo mental. X igual a 12 graus. Repetindo a questão, EH é a altura. Se a altura aqui é 90 graus. 90 mais 60 dá 150, então esse aqui é 30. E ele fala que, 30, não é? Agora, o triângulo grandão, o grande. Aqui é 60, aqui é 36, dá 96. Então esse ângulo aqui deve ser 84. Como aqui é bissetriz, a metade de 84 é 42. Então esse ângulo aqui é 42 e esse aqui é 42. Logo que só pode ser 12. 12 mais 30 é 42. Como aqui é bissetriz e aqui é 42, o lado de cá também é 42. Então aqui só pode ser 12 graus. Ok? Mas isso é possível se você souber o que é bissetriz e souber o que é altura. Os conceitos para aplicar na prática. Quando ele fala bissetriz, aí já sabe que se é bissetriz, dividir esse ângulo ao meio. Esse pedaço aqui é igual a esse. Olha. E se é altura, ele forma 90 graus ao chegar ao lado oposto. Então, estreando aqui os novos conceitos de bissetriz. No caso, a bissetriz, ela é um segmento que sai do vértice e chega ao lado oposto. Mas como assim? Formando dois ângulos iguais, dividido ao ângulo ao meio. A altura
ela sai de um dos vértices, chega ao lado oposto, formando 90 graus. E a mediana sai do vértice, chega ao lado oposto, dividindo o lado ao meio. São os 3 conceitos que a gente tem que memorizar e depois aplicar na prática. Tarefas, livro-texto, página 95, caderno de atividades, páginas 44 e 45. Mas na próxima aula eu vou fazer um monte de exercício, aí fica mais fácil trabalhar. Primeiro leia com atenção essa explicação, leia com atenção os enunciados, olhe as figuras, olhe os desenhos com calma e você vai entender melhor. Também pode ler o livro-texto, também pode consultar a internet, mas leia o texto e tente fazer as questões, tá? Obrigado, um abraço a todos. Não deixe de estudar. Termine de ler a aula anterior, faça o exercício, vamos para esse aqui agora. Vamos tocar para frente nossa vida. Um forte abraço em todos os familiares também. Tchau, tchau.